mais de 120 anos de história. Muitos desafios, momentos de crise e de conquistas. Assim é a caminhada da Justiça Federal Brasileira. A partir de agora, você acompanha fatos importantes que marcaram essa trajetória. Essa justiça ela ficou tão autônoma que em 1937 o Getúlio Vargas decidiu acabar com ela. E você sabe quais crimes a Justiça Federal é competente para julgar? Combate à corrupção, o combate ao crime organizado, também o combate ao tráfico de pessoas, animais e drogas. Então fique atento, você é meu convidado, portanto não saia daí. O Justiça para Todos está só começando. A gente abre o programa com o que foi destaque na Semana da Justiça Federal. Nessa semana, o ministro Francisco Falcão foi empossado no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2014-2016. Falcão vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Félix Fischer, que encerrou o mandato. A vice-presidência da Corte será exercida pela ministra Laurita Vaz. A cerimônia foi acompanhada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, além de governadores e representantes do Poder Judiciário. No discurso de posse, o novo presidente defendeu a agilidade no julgamento dos processos e uma maior aproximação com todos os órgãos da Justiça. Entendo, ademais, ser oportuno estreitar o relacionamento com todos os órgãos do Poder Judiciário, com os magistrados de todas as entranças e grau de jurisdição. O presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, esteve presente na solenidade e ouviu do novo presidente do STJ a importância do trabalho desempenhado pelo Poder Judiciário. Igualmente indispensável a aproximação com os demais órgãos que compõem as funções essenciais da Justiça, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Considero, sem dúvida, importante a colaboração das associações representantes da magistratura nacional, como a MB, a AJUF e a ANAMATRA, aqui presentes para a honra nossa. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que, em casos de acidentes de trânsito em rodovias sem manutenção pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é devido o pagamento de indenização. A ação foi proposta pelas filhas de uma vítima que morreu após acidente grave em uma rodovia. A perícia comprovou que o local era mal sinalizado e estava cheio de buracos. O DENIT deverá pagar uma indenização aos parentes da vítima no valor de 250 salários mínimos e ainda uma pensão correspondente à metade do valor da remuneração que o homem recebia na época do acidente. O dia é 11 de outubro e o ano 1890. A Justiça Federal no Brasil nasceu junto com a República e a instituição do regime federativo. A organização dela buscou inspiração nos modelos norte-americano, suíço e argentino. E passou a funcionar antes mesmo da primeira Constituição Republicana, já que a sua criação era indispensável à consolidação da soberania nacional. Veja agora o que isso representou. As folhas envelhecidas guardam memórias e informações valiosas. O marco da Justiça Federal se deu em 1890, quando foi regulamentada pelo Decreto 848. A partir daí, começaram a fazer parte do Judiciário os juízes de direito e tribunais dos estados. Mas afinal, por que a Justiça Federal foi criada? Servem para resolver, né, ali o problema e dizer quem está certo, quem está errado, né? Oferece todo o serviço na área do governo federal, né? Quando você quer questionar alguma coisa na área federal. Eu te falar que eu tô por fora. A Justiça Federal deve servir para defender o cidadão, né? Seria uma justiça que abrangeria toda a esfera judicial, né? Se tratando de justiça no nosso país. Quem explica como tudo começou é a historiadora Heloísa Pereira.
Ela conta que naquela época ainda não existia uma justiça que julgasse as ações do cidadão contra o Estado. Todos os problemas eram resolvidos no Supremo Tribunal Federal como segunda instância das justiças estaduais. Então, tanto os conflitos entre cidadãos e o conflito entre cidadão e Estado era resolvido pela justiça estadual e sofria muita influência daquela política estadual, do coronelismo, de todo aquele movimento que existia em 1890. Anos depois da criação da Justiça Federal, teve até presidente da República que propôs o fim dela. Essa justiça ela ficou tão autônoma que em 1937 o Getúlio Vargas decidiu acabar com ela. Quando a Justiça Federal foi extinta, os juízes foram aposentados, os processos voltaram para a Justiça Estadual, foram criadas varas de fazenda pública e o Estado ficou novamente sem ter esse controle do Poder Judiciário Federal. Durante o regime militar, em meados de 1964, a Justiça Federal de primeira instância voltou à cena. Era o presidente do país que nomeava os juízes federais. De lá para cá, muita coisa mudou. Até que em 1988, a Constituição definiu a seguinte estrutura do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. No Brasil, a Justiça Federal é integrada pelos órgãos do Poder Judiciário, que tem a competência de julgar ações onde a União, fundações ou empresas públicas federais sejam autoras ou réis no processo. Ações envolvendo o INSS e a Caixa Econômica, por exemplo, são as mais comuns. Para o cidadão, a Justiça Federal ela atua principalmente na parte previdenciária, né? Uma ação em relação ao INSS, por exemplo, em questões relativas à Receita Federal, né? Em ações tanto da pessoa contra o governo, do governo contra o cidadão, em relação ao imposto de renda e outros impostos. Então, a Justiça hoje ela ajuda o governo a reaver bilhões de reais em impostos não pagos. E se quiser conhecer mais sobre a Justiça Federal, anote aí alguns endereços que rendem uma boa pesquisa histórica na internet. E veja no próximo bloco os processos do sistema financeiro da habitação que batem à porta dos tribunais. As pessoas passaram a procurar a Justiça Federal para serem reconhecidos seus direitos. E veja ainda hoje o trabalho de investigação para identificar crimes federais. Em instantes, eu volto já. Dados do Banco Central mostram que de julho de 2012 a junho de 2013 foram quase 90 bilhões de reais em novos financiamentos habitacionais no país, o que representa um aumento de 4,52%. E uma coisa é certa, se a demanda aumenta, os problemas também costumam crescer. E os processos do sistema financeiro de habitação batem à porta da Justiça Federal, que procura agilizar ao máximo as soluções dos litígios. Veja como. Ao longo desses anos, a Justiça Federal conseguiu se destacar com projetos inovadores. A juíza Gilda Seixas é da 4ª turma de concursados e acompanhou de perto essa evolução. Grande inovação da Justiça Federal foi a criação dos juizados especiais federais. A Justiça Federal passou a se democratizar. As pessoas passaram a procurar a Justiça Federal para serem reconhecidos seus direitos. Hoje já são pelo menos 200 juizados especiais federais espalhados pelo Brasil, o que ajuda a desafogar a justiça.
Só no ano de 2013, foram mais de 23.500 processos julgados. Eu acredito que esta, para mim, é a maior efetividade da justiça. Você solucionar a causa e com economicidade, simplicidade, né, e efetividade. Ambas as partes saem ganhando e o Estado sai ganhando na medida em que deixa de ter mais um processo. Mas essa não foi a única mudança. No final de 2012, foi inaugurada nesse juizado em Brasília uma central de conciliação. Antes que essa reclamação pré-processual vire um processo, nós tentamos resolver este conflito preventivamente. Chamamos as partes e tentamos, com um conciliador previamente instruído para essa finalidade, compor esse litígio. Essa advogada trabalha diariamente com as ações e sabe que o atendimento à população é essencial. Acho que uns 30% dos nossos assistidos sequer são alfabetizados. Desconhecem a lei, desconhecem qualquer coisa, não sabem escrever o próprio nome. Então, essas pessoas, nós somos a última salvação, porque estão doentes, trabalharam a vida inteira, estão ali na margem da sociedade. Então fique atento aos seguintes exemplos. É possível pedir na Previdência o reconhecimento de dependentes, tempo de serviço ou reajuste de benefícios previdenciários. Na União, pedir a devolução de tributos federais indevidos. E na Caixa, a correção dos depósitos do FGTS. Olha só o que aconteceu com a Suelen. Recebeu o pedido de casamento e junto com ele vieram as prestações de um apartamento novinho. Ela só não imaginava ter problema com o pagamento das parcelas. Como o débito era para ser automático, em conta, constava o valor, mas na segunda parcela não realizou esse débito automático. E aí nós a procuramos, quando verificamos que não foi feito na data aprazada, o gerente da agência informou que iria fazer manualmente. Só que, como o sistema não se comunica, o setor de cobrança informou, gerou vários movimentações e mandou uma cartinha negativando a gente lá para o condomínio. Constrangimento à vista. Nosso nome foi negativado, a gente nunca teve um histórico que desabonasse a gente ficou um pouco chateado e também a exposição que a gente teve perante o condomínio como se fosse maus pagadores, já que a carta não foi para o endereço correto, né? A única saída foi pedir indenização na justiça. Suelen acaba de sair de uma audiência de conciliação e vai receber R$ 3.500 por danos morais. Basicamente, estipulando um valor simbólico de dano moral, que apesar dos transtornos, nunca chega ao patamar que a gente deseja. Está tudo certo, graças a Deus o nome está limpo, porque nunca deveria ter sido negativado. E veja daqui a pouco quem está com a razão num processo contra o INSS e ainda os crimes julgados pela Justiça Federal. Combate à corrupção, o combate ao crime organizado, também o combate ao tráfico de pessoas, animais e drogas. São todas as competências da Justiça Federal no sentido de preservar a ordem e dar segurança à sociedade. Não saia daí, eu volto em instantes. Aposentadoria por idade, invalidez, tempo de serviço, contagem de tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-doença. São muitos os motivos que levam o cidadão a entrar com um processo contra o INSS. E cabe à Justiça Federal dizer quem está com a razão. A verdade é que milhões de contribuintes estão à espera de uma resposta que pode mudar a vida de muita gente. Enfrentar a fila do INSS nem sempre é suficiente. Muitas vezes, quem precisa do auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez só consegue esse direito na justiça. Acho que a importância da justiça para o cidadão, não só da Justiça Federal. O assistido, ele tem que ter consciência de que, se ele tem direito, ele tem que buscar o direito dele, seja contra quem for.
Aqui na Justiça Federal, não é porque a gente está entrando com processo contra um órgão federal, contra a União, que ele não tem direito ou que o judiciário vai puxar, né, vai puxar a sardinha para a União. Não puxa, entendeu? O juiz ele é isento. Ele, de fato, se a União tiver ou se o INSS tiver razão, dará direito a quem tenha razão. Então, se o assistido é protegido pela lei, se ele tem direito efetivamente, seja contra quem for, a gente consegue. Realidade enfrentada pelo seu Cleiton. Aos 40 anos foi diagnosticado com artrose avançada, doença irreversível, progressiva e incapacitante segundo o laudo. Apesar disso, o pintor não conseguiu no INSS estender o período do auxílio-doença. Resultado, recorreu à justiça. Eu era pintor de alto, pintar carro, fazer aquela feita, pintar carro. É baixar e levantar, entendeu? Esse movimento embaixo e cima, tem que fazer esse movimento sempre. Ficar em coque no caixa da porta-mala, assim até hoje dor. A dor que eu vou carregar pro resto da vida, igual o médico falou pra mim, eu carregar essa dor pro resto da vida. Foi a Poliana que conseguiu resolver o caso dele. Na última perícia, o INSS afirmou que ele estava pronto para voltar ao trabalho, mesmo sem ter condições. E aí, ele acabou ficando sem o benefício e sem a família. Fiquei recebendo, normal, e fazendo tratamento. Aí parou. Aí foi a hora que minha vida praticamente foi porque não se tinha dinheiro para nada. Inclusive, na época, minha mulher me largou por causa disso. Então, dependendo de família, de irmão, de gente, de alguns amigos meus, porque dependendo de algumas pessoas. Foi preciso entrar com uma liminar para conseguir converter o auxílio em aposentadoria por invalidez. Em um mês, o processo estava resolvido. Ele vai receber mais de R$7 mil referentes às parcelas atrasadas. Nesses casos, a gente às vezes consegue um acordo em 2, 3 meses. Ou, como é o caso do senhor Cleiton, que a gente entrou com o processo, teve a perícia judicial e, após a perícia, o processo volta para a central de conciliação. O problema é quando não passa pela conciliação e aí tem todo o trâmite processual, aí demora um pouquinho mais. De acordo com Poliana, a demora muitas vezes pode ser a oportunidade para alguns advogados aproveitarem a situação e confundir os assistidos. Eles ficam rondando o assistido, o cliente, tentando pegar aquela causa. E prometem para o assistido, olha, seu processo está com o advogado, ele não está recebendo nada, por isso que seu benefício não foi concedido ainda. E fazem um contrato abusivo, extremamente abusivo com o assistido. Muitas vezes pegando 40%, 50% dos valores dos atrasados. Para usar os serviços do Juizado Especial Federal, não é preciso vir acompanhado de um advogado. Se o valor da causa for até 60 salários mínimos, cerca de R$40 mil, é preciso apenas trazer a identidade, o CPF e um comprovante de residência. E aqui mesmo é feita a petição inicial para resolver o problema. Para a gente pode ser assim, um dos nossos 800 processos. Para aquela pessoa é a salvação da vida dela e da família dela. Então, assim, é muito gratificante para a gente poder dar um pouquinho de justiça social para essa pessoa. Muitas vezes, em acordo, a gente abre mão de parte dos atrasados para poder conseguir o salário mensal, o benefício mensal. Com benefício mensal, aquela mãe de família tem condição de pagar o aluguel, de pagar a conta do supermercado, de ter ali o arroz com feijão na mesa. Me sinto satisfeito, né? Satisfeito com eles aqui tudinho. E, graças a Deus tem eles aqui. Senão, como eu, tem muitos aí passando aí. Entendeu? Talvez até sem conhecimento disso aqui. No programa de hoje, nós mostramos a evolução da Justiça Federal no Brasil e a atuação dos magistrados em processos que envolvem o setor habitacional, aposentadoria. Mas e quanto à esfera penal? Veja agora quais crimes competem à Justiça Federal analisar. Abordagens perigosas, flagrantes e com a ajuda de cães farejadores. As imagens feitas pela Polícia Federal mostram a rotina dos agentes. As apreensões vão de drogas a armamentos pesados,
Todo o material é usado para comprovar a prática de crimes, como, por exemplo, contrabando e lavagem de dinheiro. O próximo passo é a realização do inquérito, que mostra os detalhes da investigação. O documento é entregue à Justiça Federal, que pode aceitar ou não a denúncia. A Justiça Federal tem por competência constitucional processar e julgar os crimes que envolvam bens, serviços, interesses da União Federal, ou seja, todos os crimes que estão relacionados com as atividades desenvolvidas pela União Federal, ou seja, tudo aquilo que estiver relacionado ao governo federal e houver alguma criminalização vai ser de responsabilidade da Justiça Federal. Grandes investigações da Polícia Federal envolvendo as questões de fraude a benefícios previdenciários, a fraude a licitações de grandes empresas, enfim, isso tudo passa ao crivo da Justiça Federal, a competência nossa, dar uma resposta à sociedade, e especialmente nessa questão. A competência da Justiça Federal para julgar casos da área criminal está prevista na Constituição de 88 e no Código de Processo Penal. Alguns exemplos. Os crimes de moeda falsa nos casos em que a fraude não seja grosseira e consiga iludir o cidadão comum. Extração ilegal de minérios, fraudes contra o serviço postal realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e crimes financeiros contra instituições bancárias, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Justiça Federal tem grande importância no combate ao crime organizado, aos grandes crimes, crimes de organização criminosa, investigados pela Polícia Federal. A importância da Justiça Federal ela é muito grande, na medida em que ela processa esses crimes e visa preservar a ordem, a segurança, o combate à corrupção, o combate ao crime organizado, também o combate ao tráfico de pessoas, animais e drogas. São todas as competências da Justiça Federal no sentido de preservar a ordem e dar segurança à sociedade. O Justiça para Todos de hoje contou um pouco da história da Justiça Federal. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.